Eu vou tentar agora fazer um tratamento aqui do Teorema de Transporte de Reynolds. O livro que eu estou usando para estudar isso é o livro do Slattery, cobrado no mestrado da UFRJ, no mestrado e doutorado da UFRJ. É um tratamento um pouco abstrato e tenta avançar além dessas explicações que a gente costuma ter nos cursos de graduação. E aí ele já inicia o estudo considerando a integral, a derivada da integral, e eu vou usar aqui Rm, como ele usa no livro, mas pode ser também um Vm, como já usado aqui em outros vídeos, de um campo tensorial, que inclusive pode ser um campo escalar, vetorial ou tensorial propriamente dito, em relação a um volume de controle. E aí, você imagina aqui uma superfície de controle que engloba um volume de controle onde você tem fluido. E aí, em algum momento, é importante saber qual é a derivada em relação ao tempo deste conjunto aqui material. E aí, tem um problema, porque você tem um conjunto de partículas e você está considerando um volume de forma inteira aqui. Mas eu não posso manipular diretamente essa quantidade dessa forma. E aí, para conseguir fazer uma manipulação e jogar com essas grandezas aqui, essas quantidades, é considerado uma configuração de referência. Ele chama de capa. Essa configuração de referência é como se eu, por um momento, fixasse aqui o sistema de coordenadas e seguisse o movimento dessa massa aqui de fluido por meio desse tensor que ele descreve. Ele se move junto. E aí, a gente representa isso dessa forma. Bota esse capa. Só que quando você considera essa massa sobre essa configuração de referência, como a gente faz nas mudanças de variáveis de cálculo de várias variáveis, você tem que considerar uma coisa que lá a gente chama de jacobiano, mas aqui é um determinante específico, que ele chama de J. Esse J, ele é o módulo do determinante das derivadas da configuração que você inicialmente começou a trabalhar em relação à configuração de referência. Mas a gente não vai detalhar isso por enquanto. Aqui ele vai participar do cálculo tensorial envolvido. Nesse caso que eu defini aqui essa mudança de variáveis sobre essa configuração de referência, eu posso mudar essa derivada para dentro da integral. No entanto, eu não vou mudar a derivada pura e simples, eu vou mudar a derivada material. Aí o que acontece? É uma notação comum essa derivada material ser denotada assim também, ó, CD maiúsculo, que por definição é a derivada em relação ao tempo mais o operador, falando do operador aqui, mais
a velocidade aplicado ao divergente. Vou usar esse termo aqui, que é um operador mais comum. Então, quando você aplica isso a um campo, você vai derivar em relação ao tempo, somar com V vezes esse escalar, esse gradiente aqui. Então, uma vez dentro da integral, a gente pode aplicar a regra do produto, porque não deixa de ser uma derivada. Isso tudo sob a configuração K, que está acompanhando lá o fluido. E aí a gente tem o quê? Deriva o primeiro, repete o segundo. O mesmo do outro lado. dv. E aí agora eu desejo voltar para a configuração inicial, não mais para a configuração de referência capa. Eu não estou mais seguindo essa parcela do fluido. Aí para fazer isso, eu vou evidenciar esse J que está aqui. Só que aqui não tem J, então a gente divide todo mundo aqui por J e aqui esse J junto com esse dv me permite fazer o caminho inverso e voltar para a configuração inicial. E aí eu vou ter esse J aqui embaixo. Dessa forma, esse fator aqui de conversão de coordenadas, é como eu entendo ele, vai me permitir voltar para a referência, para o sistema de referência inicial, sem esse K agora. Ok. A partir daqui, tem-se que ter o cuidado a gente tem que dar um jeito de tratar essa parte aqui do integrando para chegar no teorema de transporte de Reynolds. E um dos resultados que se tem lá no Slater, e aí tem duas formas de se chegar a ele. Uma é considerando que quando você tem uma expansão da superfície, você também tem uma variação no volume material. E vice-versa. Quando você reduz essa superfície, a variação do volume também muda o seu valor. E aí eu vou tomar aqui como resultado já pronto, mas aí você pode ver essa equação mais detalhada na seção 1.3.28, equação 8 do próprio Slattery. E você tem esse resultado aqui, que tem duas formas de ser obtido. Uma é intuitivamente, você pode ter no anexo, mas eu ainda estou respondendo no anexo para deixar organizado. E a outra é por meio de traço e determinante de tensores. O resultado que eu vou usar aqui direto é esse, que diz que 1 sobre J, derivada material de J em relação a T, é igual ao divergente de V. Ou seja, ele está relacionando o divergente, que mede o quanto uma função se expande, e está associando com essa variação de J. Ou seja,
Se você quiser entender dessa forma, você pode imaginar assim: se J é um tipo de função que converte as configurações de referência, à medida que essa superfície considerada aumenta, esse fator de conversão também respeita esse crescimento da superfície e do volume. Então, devolvendo esse resultado aqui, a gente chega aqui na configuração RM, a derivada material do volume de controle considerado é igual ao campo aplicado ao divergente de V. Além disso, assim, vou falar basicamente das formas de se representar esse tipo de coisa. Essa derivada material, ela também pode ser reescrita como a derivada parcial do campo em relação ao tempo mais a velocidade aplicada ao divergente do campo. Só que como eu já tenho aqui esse outro fator, o campo aplicado ao divergente da velocidade, eu posso reescrever esses termos aqui como divergente do tensor aplicado ao vetor velocidade. E essa é uma outra forma de escrever também. Só que além disso, eu posso aplicar o teorema da divergência para separar esses termos em uma integral de volume e, pelo teorema da divergência, uma integral de superfície. Que aí, se tu tem uma divergência, tu tem o campo aplicado ao produto escalar de V e o versor normal em relação à área. E aí você tem o resultado final para o teorema de transporte de Reynolds, que diz que a derivada temporal de um volume de um campo tensorial, pode ser escalar, vetorial ou tensorial propriamente dito, é dado pela integral de volume, ou seja, que mede a variação do campo temporalmente no volume, mais o quanto essa propriedade aqui, esse campo, esse tensor, varia de acordo com a expansão ou a contração da superfície. É isso.